Ao detalhar o planejamento estratégico, a fim de compreender melhor o funcionamento na prática dessa importante ferramenta, podemos observar uma fragmentação deste processo que o divide em 3 áreas integradas. Podemos entender essa divisão em uma pirâmide hierárquica, definindo as 3 áreas, associando-as a cada nível da empresa. Então, podemos observar aqui a pirâmide com o nível estratégico, tático e operacional. No topo da pirâmide é possível notar o planejamento estratégico. Ele é voltado para a alta administração da empresa e ajuda este grupo corporativo a entender a visão da entidade, os objetivos gerais, além do cenário futuro a longo prazo. Com o intuito de simplificar o entendimento, aqui estão alguns exemplos de perguntas para este tipo de planejamento. São elas: o que fazemos? Quem somos? Onde queremos chegar? Por que fazemos? Por sua vez, o planejamento tático encontra-se logo abaixo e ele é o principal fator de criação de condições e metas setoriais para que as condutas definidas pelo planejamento estratégico sejam executadas. Esse plano possui o foco na realização de ações em um futuro mais próximo, a médio prazo, diferentemente do planejamento estratégico, assim como se distingue do topo da pirâmide por ser aplicável a nível departamental, possuindo um envolvimento mais restrito. A fim de se tornar mais clara a compreensão deste plano, temos alguns exemplos de questões que podem ser feitas nesta etapa. O que podemos fazer? Irá funcionar? Em que momento será feito? É viável fazer? O planejamento operacional se difere ainda dos demais por possuir um foco no curto prazo, capaz de auxiliar e colaborar com as metas definidas nos outros planejamentos. Aqui temos alguns exemplos de questões que podem ser feitas nesta etapa. Seriam elas: como será feito? Quem fará? Qual o prazo? Qual será o custo? Deste modo, podemos entender que o processo de planejamento estratégico, apesar de multifacetado, é ao mesmo tempo interdependente. Sendo assim, ao compreender as ligações que os unem, levando em consideração a importância das correlações entre elas, um bom gestor será capaz de encontrar a total efetividade do plano estratégico e obter importantes indicadores para o desenvolvimento de sua empresa. Aqui, resumidamente, podemos observar que o planejamento estratégico relaciona-se à direção da empresa. Ele envolve a organização como um todo, traça diretrizes, missões, valores e visão. É o diagnóstico dos fatores ambientais externos e externos. O foco é no longo prazo, em objetivos globais e a orientação é ampla e abrangente. Já o planejamento tático, ele se refere à gerência da organização, com planos mais detalhados por departamentos ou unidades, com o foco no médio prazo e objetivos com enfoques por departamentos. E o planejamento operacional relaciona-se com a supervisão. Ele detalha as tarefas e atividades isoladamente, os objetivos específicos de execução com o foco no curto prazo. Fazendo a análise sobre um outro ponto de vista, podemos dizer que o planejamento estratégico é a inteligência de negócios. O tático, ele elabora os KPIs, que seriam os indicadores chaves de performance da organização. E o operacional foca-se na métrica ordinária, com o acompanhamento diário das operações. Para realizar um bom planejamento estratégico, é preciso fazer uso de algumas ferramentas de gestão. Tais instrumentos ajudam a empresa a analisar o ambiente interno e externo em que está inserida, conhecer seus pontos fortes e fracos, identificar possíveis oportunidades e detectar ameaças em seu setor. As etapas fundamentais para fazer um planejamento estratégico são: levantamento de dados, análise externa, definição de missão, visão e valores,
a definição de objetivos estratégicos e indicadores e, por fim, a definição do planejamento tático e operacional. A etapa de levantamento de dados tem como finalidade obter informações que serão úteis para a estruturação do projeto. É uma das etapas primordiais devido à sua relevância, já que os dados são a base do planejamento. Quanto maior o número de informações úteis extraídas, melhor para o prosseguimento. Algumas dicas de perguntas a serem exploradas nesta etapa são: qual o objetivo da empresa? Por que ela existe? Quais são suas metas a curto, médio e longo prazo? Quais as principais dificuldades? O que impede o seu crescimento e qual é seu diferencial? A segunda etapa de análise externa, ela pode ser separada em duas outras análises, a análise PEST e a análise SWOT. A análise PEST, ela vai identificar fatores políticos, econômicos, tecnológicos e sociais que afetam a organização. E já a análise SWOT, ela vai identificar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da organização. Esta etapa será bem detalhada mais para frente nessa disciplina. A definição de missão, visão e valores é uma ferramenta indicada para todas as organizações, ajudando a definir as estratégias da empresa. Ela deve ser utilizada como um recurso para entender tais estratégias, traçando o caminho a ser realizado. Para realizar essa etapa, recomenda-se utilizar o Golden Circle, questionando primeiramente o porquê da existência da organização, depois como ela pretende que sua razão de existência seja colocada em prática e, por último, o que é produzido e ofertado. Por fim, deve-se ainda questionar acerca do futuro da empresa, perguntando sobre os caminhos a serem tomados, além de fazer com que as ideias de missão, visão e valores estejam disseminadas entre os membros da equipe. Essa etapa também será detalhada no decorrer de nossas aulas. Na quarta etapa, são traçados os objetivos e indicadores estratégicos para controlar e garantir que a empresa trabalhe para alcançar a missão, a visão e os valores que foram propostos na etapa anterior. A metodologia de Balance Scorecard, ela é amplamente utilizada por organizações com o objetivo de alinhar as atividades com a visão e a estratégia da empresa. Essa metodologia sugere que seja trabalhada por meio de 4 perspectivas. Seriam elas a perspectiva do aprendizado e crescimento, de processos internos, de clientes e a perspectiva financeira. Uma vez que o planejamento estratégico traça quais são os objetivos da organização a longo prazo e a direciona para alcançá-los mediante as etapas realizadas anteriormente, é de extrema importância detalhar o que deve ser realizado para que os objetivos propostos sejam alcançados. Logo, através do planejamento tático e operacional, é possível indicar quais atividades e tarefas serão realizadas no dia a dia para que a visão estratégica da empresa possa ser alcançada ao final do horizonte. Por hoje é só e até a próxima!